Fala pessoal, beleza? Nessa aula de modelagem ainda do Max, a gente vai ver como fazer a modelagem de uma planta humanizada. Então a gente vai ver todos os recursos, como que a gente vai montar isso daí de uma maneira rápida até. É uma dos tipos de imagem que sempre vão estar presente quando tiver um lançamento de empreendimento, né? Não tem como escapar de fazer a planta dos apartamentos, né? Geralmente, se você tiver tipo, no mesmo prédio, vários tipos de layouts diferentes, né? Vários tipos de apartamento, com certeza todos eles vão estar inclusos aí no pacote de imagens que vocês vão fazer. Então eu separei um aqui, um de 3 dormitórios, um sendo um suíte, né? Um outro banheiro, cozinha, área de serviço, o padrão, assim, né? Geralmente que a gente vai ter. São apartamentos que cada vez estão ficando menores, né? E já dá para vocês terem uma boa ideia de como fazer. Para o pessoal que está fazendo o treinamento completo, né, desde da parte do AutoCAD, a gente viu essa modelagem no AutoCAD, na aula número 5, e eu enviei, na época, para vocês, um relatório aqui de alturas, né, que geralmente a gente vai utilizar nessa parte de layouts. Uma coisa interessante assim, para vocês saberem, é que assim, não é exatamente o padrão, vamos dizer, né? Não tem que seguir perfeitamente isso daí que eu coloquei. Isso daí é uma ideia, né, inicial para quem nunca modelou layout, mais ou menos da maneira que eu faço. Tem muitas coisas aí que às vezes eu altero, né? Mas assim, a diferenciação assim que eu dou é pouca. O importante é a gente não ter objetos assim com muita diferença de altura entre um e o outro, né? Tirando a parte de piso, claro, esse tipo de coisa, porque quanto mais diferença de altura a gente tiver, mais sombra pesada vai gerar depois no desenho, aí acaba ficando meio esquisito, né? Fica muita mancha, principalmente atrás de porta, fica aquela coisa preta atrás da porta, então não é muito legal vocês fazerem muita diferença de altura, mas diferenças poucas. Tem muitas coisas assim que às vezes não aparecem nesse layout que a gente vai fazer ou em qualquer outro e de repente aparece em outro layout que vocês forem fazer. Então lembra só desse esquema de não deixar muita diferença de altura entre um e o outro para não ter a sombra, né? Na época que a gente modelou foi esse daqui. Então assim, basicamente é esse o resultado mais ou menos que a gente vai ter em um layout. Tomando cuidado com sombra muito forte. É claro que entre a porta e a parede a gente vai ter uma sombra, né? Não tem como escapar disso. Mas a gente não pode forçar demais esse tipo de coisa. Muitas das coisas que a gente tem num layout, a gente não vai modelar, a gente vai utilizar bibliotecas, né? Objetos já prontos, que ainda a gente não vai utilizar agora. Né? A gente ainda, por enquanto, aqui no Max, a gente está só modelando o que tiver que modelar. Depois, no módulo 3, quando a gente for começar a dar realmente acabamento nas coisas, né, colocar iluminação, materiais, e chegar no resultado mesmo, aí a gente vai começar a ver a parte de bibliotecas, né? Tanto nas cenas internas, externas, layout, tudo quanto é tipo de cena que a gente for fazer. Né, os arquivos que eu forem mandando, eu já mando as bibliotecas que vocês vão utilizar para fazer alguma coisa, né, criar a ambientação do negócio. Então, por enquanto, a gente não precisa se preocupar com cama, com vaso sanitário, com pia, chuveiro, elementos assim de decoração também, né? Esses pratos, na parte da cozinha, a torneira, o fogão, a geladeira. Então, tudo isso daí pode ficar tranquilo que a gente vai ver depois no módulo 3 como a gente vai inserir certinho isso daí, controlar as cores, né? Mudar os materiais para não ficar sempre do mesmo jeito. Então, mais ou menos isso daí. O layout, então, é esse daqui. Mesmo esquema, ó, deixei tudo no layer planta. E a gente vai fazer a nossa configuração para exportar. Observa, ó, só uma coisinha. Aqui no layout, sempre a gente vai fazer a parede com duas bordas, né? Uma partezinha branca e a outra parte preta.
Geralmente isso não vem aqui, né, no desenho do CAD. Quando vem também, vem de uma maneira meio esquisita, vem com erros, assim, não fazem muito certinho. Então a gente vai criar essa parte lá no Max mesmo. Eu sempre utilizo a distância de 0,03, tá, para dentro. Então vai ficar sempre 3 centímetros para dentro. Só se eu tiver algum layout que eu vá fazer que a parede está desenhada muito pequena, né? Às vezes pega umas coisas aí meio estranhas. Aí às vezes a gente pode mudar. Lembra que não existe regra. Regra assim 100% que tem que ser seguida, né? A gente sempre procura usar o bom senso. Eu acredito que agora a gente fazendo esse monte de modelagem que a gente tem feito, o bom senso já vai, né? A maneira assim já vai estar na cabeça de vocês. E também qualquer dúvida, qualquer pergunta é só né, mandar um e-mail, me chamar no Facebook, no Skype, que seja. Então vamos lá, ó. Mesma coisa, vamos fazer os passos para exportação. Então, o scale de 100, vou mover ele para o 0, 0,0, options, e os valores, 20.000, 100, 10, 100. Pronto, vou salvar. Beleza. E aí vou lá para o 3D Max. Lembra sempre, antes de puxar qualquer coisa, confere o System Unit Setup para ver se está metros. E aí a gente vai importar o nosso layout. Caixinha do layout só mudar para metros, né? O restante já vai estar feito igual a última vez que vocês fizeram. Ok. Beleza. Posso até fechar o AutoCAD agora? Então, acabou de importar? Já lembra, volta no Customize, Unit Setup, System Unit Setup e muda de metros para centímetros. Não pode esquecer disso, tá? Ok. Então a gente vai criar isso daqui utilizando o lance dos layers de novo, né? Pode organizar sempre o desenho na parte de layers, que fica mais fácil. Agora, se vocês tiverem, às vezes para agrupar, né, fazer os grupos depois, às vezes a gente pode esquecer de agrupar alguma coisa, mas também não vai interferir, né? Porque é tudo uma questão apenas de organização do desenho e não de resultado final da imagem. Né? Um desenho organizado é mais fácil da gente trabalhar. Então é o seguinte, se vocês tiverem, né, uma preferência por agrupar, não tem problema também, pode fazer o grupo que o resultado é o mesmo. Então eu vou começar vendo os layers, né? Sempre vai ter o 0, default, e eu tenho o layer planta, que é onde está todo o meu desenho. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai começar criando as paredes. Então a gente vai ter, nesse caso, duas paredes, né? A parede que vai ser branca e a parede que vai ser preta. Então a gente vai ter o parede 1 e o parede 2. Eu vou criar primeiro aqui o layer parede 1. E aí eu vou desenhar tudo o que seria, no caso aqui, a minha parede branca, tá? Aquelas duas partezinhas de 0,3 que vai ficar para dentro e para fora. Eu vou fazer isso daqui com a line, né? Que é a maneira mais fácil. Então, vou ligar o meu snap no 2,5 e vou criar as paredes aqui. O layout, geralmente, alguns detalhes, assim, a gente segue o que está feito na planta. Parte de caixilhos, esse tipo de coisa, né, janelas, tal, a gente segue o desenho que está na planta, não tem necessidade de criar desenhos novos. É porque esse tipo de imagem assim é mais para realmente mostrar como é a divisão, né, do apartamento. E não, o cliente geralmente não fica tão preocupado assim com o desenho que você fez da janela, esse tipo de coisa. Alguns, né? Sempre tem clientes que se pegam assim nos mínimos detalhes mesmo, e aí não tem jeito, a gente tem que fazer as coisas diferentes. Eu vou criando as lines aqui e recortando
tá? A parte onde fica a janela que a gente vai fazer depois. Por enquanto a gente pega só as paredes mesmo. Na hora que for fazer, ó, deixa eu voltar aqui. Quando vocês forem criar a line aqui perto da porta, toma cuidado, que como a porta é uma curva, ela tem vários pontos. Então presta bem atenção para ver se pegou o ponto ali certinho da parede. Senão depois, às vezes, né, por ser pequenininho assim, às vezes passa. E aí vai dar trabalho depois, porque tem que voltar, ficar arrumando, esse tipo de coisa. Essa parte aqui não tem muita novidade, né? A gente vai ver o como que a gente vai fazer depois a outra parede, né? Que também com certeza vocês já devem imaginar o como eu vou fazer. Lembra de não usar o pano quando estiver trabalhando aqui com a line, né? Vai só afasta e aproxima. Essa lista de alturas que eu mostrei, eu vou enviar para vocês, né? Para quem já tem ela, eu vou enviar de novo, e aí vocês podem ou deletar ou deixar guardado na pastinha, né, dessa aula. Então, beleza, ó, feita todas as paredes. Eu vou pegar esse layer aqui da planta que eu trouxe e vou congelar ele, dar um freeze selection, só para não me atrapalhar agora. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um outline em cada uma dessas linhas que eu fiz da parede, né, para criar essa borda interna. Então, pego o spline, outline, aí agora aqui a gente vai ter que adivinhar se ele vai para dentro ou para fora, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. O valor vai ser sempre 0,03. Então, ó, aqui foi para fora. Então, lembra, dá o Ctrl Z para voltar e coloca negativo, menos 0,03. E aí a gente faz isso em todas. Depois a gente vai separar. Vamos ver aqui. Nesse já foi positivo. Esse vai ser positivo também, cara. Aí vocês vão testando e vendo, né, se vai dar positivo ou negativo. Só cuidado para não fazer pro lado errado. Geralmente sempre o que a gente põe primeiro não é, né? Aí tem que pegar e mudar. Depois a gente pode juntar todas essas linhas, né, para ficar mais fácil o trabalho do extrude, né, depois. Vou por negativo, esse foi. Fez mais de um. Está tudo aqui já. Beleza, ó. Então, todas elas feitas. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa spline de dentro. Eu posso até dar o attach em todas, né, para ficar mais fácil agora o trabalho. Então, vou fazer o seguinte, ó. Na line, vou dar o attach. E eu vou colocar todas elas no mesmo objeto, para facilitar a hora que eu for dar o extrude, né? Senão eu tenho que fazer uma por uma. Vamos deixar isso daqui azul, para enxergar melhor. Certo. Se eu der o extrude aqui, ele vai fazer só a borda. Ele não vai fazer... Vamos ver aqui, ó. Como eu dei o attach, às vezes ele pode até fazer diferente, mas vamos ver o que ele vai fazer. Então, por exemplo,
Vamos seguir as alturas. Parede externa, 70. Seria esse nosso caso. Então, ó, 0,7. O que ele fez? Ele fez só a borda, né? Ficou vazio na parte de dentro. Se eu fizer dessa maneira, não está errado, né? Só que eu vou ter que pegar e redesenhar todas as partes internas. E aí acaba dando um certo trabalho, né? Porque a gente tem que fazer tudo de novo. Então, o que eu vou fazer para não ter que ter todo esse trabalho de novo? Eu vou pegar, por exemplo, eu posso... Tem aquele esquema que eu falei, que um objeto não pode, né, ficar dentro do outro. Aqui no layout, nesse caso, é uma exceção nesse caso. Por quê? Porque a gente vai estar vendo isso de vista top, né, em planta, e não faz diferença nas paredes, se está dentro ou não, né? Como a gente vai ter a altura diferente da parede interna, não vai ter diferença. Então eu posso simplesmente tirar a seleção dessas paredes que eu tenho da parte interna e dar o extrude diferente depois num outro layer. Então não tem problema se a gente tiver aqui uma parede dentro da outra. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o spline e vou selecionar todos esses daqui, né, com o Ctrl apertado, e vou selecionar essas internas aqui. Para eu poder destacar, né, elas. Pronto. Feito isso, ó, eu utilizo o Detach para tirar, posso deixar como Shape 1 mesmo, para tirar a seleção. E aí o que eu vou fazer? Isso daqui eu vou criar um novo layer que vai ser a parede interna. Então eu vou criar o layer, parede 2. E aí eu vou adicionar, né? Seleciono a minha parede 2 e vou no maisinho para ele adicionar o objeto. Pronto. Então tem aqui o Shape 1 agora no parede 2. Ok. Vou voltar aqui no meu parede 1 agora, deixar ele ativo, né? E aí eu vou dar o Extrude. Eu vou mudar a cor da interna aqui, só para não ficar igualzinho, né? Pronto. Então, ó, no Line 2, que é a minha parede 1, eu vou dar o Extrude de 0,7. Agora ela ficou, ó, fechada, né? Sem aquele vão que a gente tinha. Mas não tem problema. Vou pegar a minha parede 2, vou voltar o layer aqui, e vou dar o Extrude de 0,71. Pronto. Se vocês observarem, mesmo eu tendo um objeto dentro do outro, eu não tenho manchas no desenho. Deixa eu deixar o shaded aqui. Não criou nenhuma mancha no desenho. Então, tranquilo. Nesse caso, né, específico, vocês podem fazer uma dentro da outra que não vai ter nenhum problema. Beleza. Então, a parte de paredes está montada. Agora, a gente vai pegar e criar a parte onde fica aqui o peitoril, né, da nossa janela. Então, seguindo aqui, ó, a gente tem o peitoril, a gente vai usar 0,4. Beleza. Vou voltar no meu layer só para conferir, ó, tem que estar na parede 1, tá? Que ele faz parte dessa parede externa. No caso, na hora que a gente for colocar a cor, né? Posso fazer isso com box, ó. Eu pego daqui a aqui, 0,4. E faço isso aqui em todos os vãos, né, da janela, menos essa daqui, ó, que tem a sacadinha aqui, que aqui é uma porta. Então aqui eu não vou criar isso daí, que eu vou fazer uma soleira depois.
Todas elas com 40. Como que eu sei que está indo com 40? Ó? É só olhar ali do lado direito, ó, no rate. Como eu estou com o snap ligado, ele está indo de 10 em 10, mais ou menos. Então, quando der o 40, eu clico. Então, vamos ver se está tudo aí. Tudo aí. Joia. Posso até, para ficar, né, mais bonitinho, vamos dizer, pegar a minha line 2, que é a parede minha aqui de fora, e posso dar o attach, né, em todas. Ou não, né? Depende aí do... Porque assim, acho que fica meio esquisito, né? Ficar tudo uma cor cada um. Eu prefiro juntar todo mundo num objeto só do que fazer, tipo, tudo colorido desse jeito, né? Apesar que depois que a gente colocar o material, vai ficar tudo igual, né? Mas pra gente juntar, como faria? Se eu tô com o extrude aqui. Se eu voltar para a line, ele vai perder a altura. Aí na hora que eu der o attach, der a altura, vai dar erro. Né? Porque isso daqui tem uma altura e o outro tem outra. Então eu posso pegar essa parte, converter para poly e dar o attach nessas outras partes que eu fiz. Eu clico, né, nas partezinhas, pronto. Beleza. Tá feito então essa parte. Feito isso, não existe assim uma sequência, tá certinha, do que fazer primeiro, o que fazer segundo. Eu geralmente faço as paredes, depois eu faço a parte de janela, depois porta, depois piso, e aí depois o que eu tiver de móveis, né, no caso que eu vá criar aquilo já direto, né, tipo, às vezes deixa eu tirar aqui o freezer, por exemplo, às vezes isso daqui, que é um móvelzinho onde vai a TV, o rack, é só a gente fazer uma box, né, a gente vai ver isso por cima, então não tem a necessidade do detalhamento da peça. Mesma coisa, parte de guarda-roupa. Também vou fazer com a box, depois a gente vai fazer o cabidinho também para ver como faz. O criado, então tudo que der para fazer, que é uma box, que é alguma coisa simples, que não vai necessitar de nenhum detalhamento, assim, a gente pode já ir fazendo também. Geralmente eu deixo isso para o final. Agora então vamos fazer a parte das janelas. Eu sigo o desenho que foi enviado, né, da janela. Se tiver mais detalhes eu faço também. Então do jeito que veio é a maneira que geralmente eu faço. Então vou criar aqui um layer, caixinhos. Posso até criar já o outro aqui, ó, como vidro. Eu já tenho os dois aqui. Então, layer caixilho, que é o que eu vou fazer primeiro. Deixo ele ativo. E aqui, ó, eu posso fazer, né, são box, todos eles vão ser iguais, o lance da box. Eu tenho aqui, ó, no caso, a parte da soleira da janela, que vai ter 0,02. Se a gente olhar aqui na janela, ó, tem, né, uma soleirinha aqui. Isso aqui é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado, porque às vezes não tem. Né, eu já tive casos de, às vezes, alguns, ou casinha popular, ou alguma coisa assim, que não era para colocar a soleira, era para pôr a janela direto. Não sei como, né, mas não queriam que aparecesse soleira. Então, tem, às vezes, dependendo do que for, tem que tomar um certo cuidado. Mas vamos criar a soleira, então, para ficar mais completinho. Eu vou criar um layer, soleira. E aí, tranquilo, eu posso fazer com a box. A altura dela vai ser 0,02. Posso fazer em todas? 0,02. Depois a gente só pega todas elas e move para cima, que vai ser tudo na mesma altura. Nesse caso de layout, vocês não têm necessidade de fazer o peitoril das janelas diferente, né? Tipo, o que for quarto é uma altura, o que for banheiro outra. Não tem necessidade, pode fazer tudo na mesma altura.
aqui. Tá. Vamos congelar isso daqui. Posso congelar todo mundo. Que aí eu pego só as soleiras, ó. E aí eu coloco na altura, né, no caso que a gente tem aqui do peitoril. Como já está selecionado, eu posso dar o Unfreeze All. E pronto. Vamos conferir aqui, ó. Se eu quiser depois, por exemplo, né, pegar, se eu esconder os layers aqui, por exemplo, o parede 1, parede 2 e a planta, para ficar só as soleiras. Eu posso pegar elas, converter para poly, dar o attach, né, e deixar todas no mesmo objeto. Isso é opcional, tá? Se vocês quiserem deixar no mesmo objeto, ótimo. Se não, não tem problema, pode deixar separado mesmo, não vai fazer diferença no desenho. Então, agora vamos para os caixilhos. Vou deixar ele ativo. E aí a gente vai... Dá para fazer um deles e depois só ajustando, né, os que forem de 2 folhas aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4. E o janelinha do banheiro a gente tem 2. Então eu posso fazer com a box. Faço essa parte. Aí eu sei que a altura lá vai ter 0,28. Que é o que está aqui na parte de alturas, ó. Como eu tenho o peitoril com 40 e a soleira com 2, dá 42, até chegar na parede externa, que é a 70, dá os 28, que está aqui do caixilho. Então, e aí eu posso copiar isso daqui para as outras, né? Não tem necessidade de fazer toda vez. Né? Se o snap não pegar, copia para fora que depois ele pega. Pronto. Então esses daí seriam os caixilhos. Aí eu posso, por exemplo, deixa eu dar o freeze de novo. Tá. Vamos fazer o vidro antes, né, de copiar. Então, faço o layer vidro e faço a box também. Pode ter o mesmo 28. Pronto. Vamos pegar agora isso daqui e colocar no lugar, né, na altura. Em cima da soleira. Beleza. Agora vamos ver se tem a mesma altura, a mesma medida. Então a gente pode pegar e usar o mesmo, né? Quando a gente tiver tamanhos diferentes, aí a gente pode pegar algumas partes, por exemplo aqui, ó. O meio bateu, só que o resto não. Então eu posso pegar, mover isso daqui para lá, né? Ou vocês consertam, né, do jeito que tiver, ou então faz de novo, né? Qualquer uma das duas opções. Snap to Max é péssimo, não pega às vezes de jeito nenhum. A parte do vidro aqui, a gente pode converter para poly. Para a gente depois só puxar os vértices, né? Vamos pôr ele aqui no lugar certo.
a gente arruma os vértices. Esse aqui é a mesma coisa. Arruma aqui. Beleza. Agora eu posso selecionar, tiro a seleção aqui, né, para ficar mais fácil. Faltou um. E aí agora, provavelmente, dos outros quartos aqui vai ser o mesmo tamanho, né? Então, e a gente coloca, vamos ver. Beleza. Agora as duas menores. Essas duas menores, a gente pode pegar, por exemplo, essa parte aqui do que a gente já fez no caixilho, que já vai estar na altura certa, e colocar aqui, né? Não precisa fazer essa box de novo. Uma aqui e uma para cá. O vidro, a mesma coisa, eu posso copiar ele e ajustar depois. Por que eu faço isso ao invés de fazer a box de novo? Porque ele já está na altura certa, né? Eu já movi ele lá na altura. Então fica mais fácil, só para não ter que mover de novo, né? Às vezes eu só consertar um vértice aqui pelo poly é mais rápido do que fazer e depois mover de novo. Beleza? Aí vamos ver. Copio para o outro banheiro. Isso aí. Vamos conferir. Sempre dá uma conferida para ver se não saiu nada fora. Joia. Aí a porta de vidro aqui vai ser o mesmo esquema. Eles falam alguma coisa aqui. Então aqui a gente segue o mesmo esquema, só que aí a gente sobe. O vidro daqui eu costumo deixar ele mais baixo, eu não deixo ele até, né, o 70 aqui da parede, só para não dar muita sombra nessa área onde vai ter aqui o sofá. Então a parte do caixilho e do vidro eu vou usar a mesma, eu uso, né, no caso, a mesma altura da janela, só que aí ele no chão, né, certinho. Eu vou copiar para cá, antes a gente vai fazer a soleira ali. Então, vou voltar no layer da soleira. E aí eu vou criar aqui a soleira. Essa soleira aqui, como é da porta, então eu não vou fazer ela para cima, né? Eu vou deixar ela menos 0,02. Só para fazer uma... para eu ter a vista de cima, né? O quanto ela for para baixo, nem interessa muito para mim, porque eu vou ter ela... Deixa eu já rodar isso aqui. Eu só vou ver a parte de cima, né, no caso. Então não vai fazer diferença para mim o que eu vou ver dela na parte de baixo. Põe um aqui, põe outro aqui. Aí agora a gente acerta o posicionamento aqui deles. Desse daqui e desse. O vidro a mesma coisa. Se ele não tiver transformado em poly, esse daqui, às vezes dependendo do que vocês copiam, transforma nessa parte em poly para poder pegar os vértices aqui e colocar no lugar. Pronto. Então ele fica
né? Eu só vou colocar ele lá embaixo. Ele pode ficar do mesmo, né, tamanho da janela, porém eu jogo ele para baixo. Aí aqui não precisa nem pegar endpoint, pode só meio que colocar por cima mesmo da linha que já tá legal. Beleza. Então, feito isso daqui, agora a gente vai para as portas. Nesse caso aqui, ó, a gente tem algumas soleiras, né? Já vamos fazer essas soleiras. Soleira. Isso aqui vocês têm que tomar cuidado, né? A parte de soleira para ver onde realmente tem soleira. Senão, às vezes, a gente acaba, né, colocando soleira tudo 0,02, tá? Acaba colocando soleira onde não tem. Então, geralmente, no desenho, vai ter, né, essa linha dupla. Tipo, o restante vai ser tudo o piso entrando, né? Só quando tiver diferença de piso ou, às vezes, né, aqui quando vai para banheiro, que vocês vão ter a soleira. Se em todos os desenhos, todas as portas, né, do layout que vocês estiverem fazendo, tiver a linha dupla, aí vocês podem colocar a soleira em tudo. Mas sempre é bom perguntar para o cliente antes, porque às vezes vocês faz a soleira, depois tem que mudar para piso, tem que mudar todo o mapeamento que a gente vai ter da textura do piso, então é bom perguntar para não ter erro. Então fiz as duas soleiras, agora eu vou fazer o layer porta. Porta. No caso aqui dessas portas, ó, observa que o desenho está bem simplão, né? Não tem nem o desenho do batente, nada. Eu até poderia fazer desse jeito. Porém, é melhor a gente fazer pelo menos uma box, né? Com um batentezinho aqui e depois a folha. Por exemplo. Da maneira mais simples, né? Que seria essa daqui. Só pelo menos isso. Essa box. A altura do batente eu vou deixar a mesma altura da parede, que é o 0,7. E aí agora eu posso copiar para as outras portas. Posso fazer o batente em todas, né? Lembrando que essa é a maneira mais simples, né? Depois a gente tem, às vezes, alguns desenhos mais bonitinhos, né? De batente, mas aí a gente faria, ele estaria na referência aqui, vocês fariam com a line e já colocaria, né? Vou copiar de 2 de uma vez. Aqui. Essas portas também, eu estou fazendo todas, mas a gente poderia ver, né, quais delas têm o mesmo tamanho e copiar depois, né? No caso, eu prefiro fazer várias vezes tudo para vocês entenderem bem do que simplesmente pegar e copiar, né? A porta toda. Quanto mais vezes eu fizer aqui, melhor para vocês não esquecerem, né? E nesse caso, ó, a gente tem uma parede que é um pouquinho maior na entrada aqui, né? Então eu vou converter minha box agora para poly para puxar esses vértices até aqui. Aí agora eu copio para cá. Tá, então aqui tá feito, tá feito, feito, feito. Só falta essa daqui. Vou pegar desse banheiro aqui. Copio para cá. Vamos ver se bate. Isso. Joia. Então tá feita a parte dos batentes. Aí a folha aqui da porta, como vocês podem fazer? Ó? A gente pode fazer, por exemplo, a box aqui desse tamanho, né? Tendo o tamanho total aqui da porta. A altura, vamos seguir lá, ó. Folha das portas, 20. Então aqui eu deixo ela bem mais baixa, né? Para não dar aquela sombra. Então o length dela, que está 0,075, eu posso deixar 0,03, que é a folha da porta, e a altura 0,2, que é o que está aqui. E aí eu posso rotacionar ela
Porque se eu fizer desse tamanho, já vai dar diferença. É besteira se for ver, né? Porque, tipo, a gente não vai saber, né? Ninguém vai fazer o cálculo para ver se na hora que eu fechar a porta aqui ela vai bater certinho. Mas eu prefiro fazer certinho. O que acontece? Ó, observa que ficou menor, né? Porque como a porta estava saindo da parede sem o batente, depois que eu adicionei o batente, ele dá a diferença. O lance de fazer porta aberta ou fechada é uma coisa assim que geralmente se faz aberto, né? 90% dos layouts que eu costumo fazer, a porta fica aberta. Eu só fecho a porta, às vezes, por exemplo, tem casos, né, de alguns projetos que eu já peguei, que a porta é completamente colada, né? Aqui não tem a boneca de 10, nem de 5, nada. Praticamente colado na parede. Aí o que acontece? Se vocês observarem aqui na imagem, ó, em todas as portas eu coloco a maçaneta. Aí o que acontece? Se eu faço a porta aberta e coloco a maçaneta vai ficar dentro da parede. E eu não gosto de fazer a porta assim, meio aberta, né? Ou eu faço ela aberta inteira ou eu faço ela fechada. Então, em casos onde vocês não tiverem a boneca aqui certinho e a porta ficar colada na parede, já aproveita e fecha tudo. Mas aí não faz uma fechada, uma aberta, uma fechada, uma aberta. Já faz no mesmo padrão. Tipo, se vocês fecharem uma porta, todas as outras faz fechado, né? Só se depois o cliente falar, abre as portas. Aí você explica, não tem como abrir a porta aqui, né? Porque ela está colada. Então essa seria uma dica, né? Porque lembra que a gente vai pôr a maçaneta depois. Beleza, ó, então tá feita a folha da porta aqui. Acho que essa daqui é diferente das outras. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui até o meio, 0,2 e 0,03. Rotaciono ela e coloco ela aqui no lugar. Essa daqui é igual a essa. Então agora eu copio. Só a do banheiro agora que vai ser diferente. Então essa é igual a essa. Rotaciono. Coloco aqui. Tá feito, feito. Só a do banheiro agora que é menorzinho. Eu poderia copiar aquela lá. Vamos fazer para a gente ver diferente. Ó. Copio para cá. Vou colocar ela aqui. Ó, bem maior. Então, converto ela para poly. Pego esses vértices. Só para mostrar uma outra maneira. Né? Coloco no lugar certo. Aí sim eu rotaciono. E coloco lá. E a do banheiro é a mesma coisa. Puxo para cá. E coloco aqui. Pronto. Vamos ver aqui como é que tá. Joia. Todas as portas. Beleza. Então, porta, janela, parede, soleira, belezinha. Agora a gente vai ter aqui, ó, na parte da sacada, já tem até a divisão aqui no caso, né? Geralmente a gente faz um layer, né? Por exemplo, essas duas partes externas, como se fosse a parede, né? Sacada 1 e a do meio sacada 2. Nesse caso aqui, ó, tipo, aqui não tem essa medida. Eu posso usar alguma coisa, o que eu tenho que pensar? Toda vez, isso daqui são as coisas mais meio padrão, assim, né, que a gente tem. Mas se aparecer alguma coisa desse tipo, que às vezes a gente não sabe a medida, o que vocês têm que pensar? Tem que pensar o seguinte, se eu coloco uma altura, tipo, muito grande aqui, vai dar uma sombra depois muito forte aqui. Então, o importante é a gente ter a representação, né, quando a gente olhar na planta. Não faz diferença, né, olhando em planta a altura que você colocou. Mas no caso, vocês já pensam que se vocês colocarem uma altura muito grande, vai dar uma sombra forte aqui nesse piso da sacada. Então a gente pode usar nesse caso, e em qualquer outro caso desse tipo que aparecer,
usa o mesmo tamanho, o esquema que a gente fez da porta, ó, com 20. Então, qualquer situação que vocês tenham desse tipo, pode manter 20. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar 20 na de fora e 21 na de dentro, né? Para dar a diferença. Deixa eu ver se nesse aqui tem. Ó, aqui na sacada, tá vendo? Então, a gente tem essa diferenciação. Então, 1 centímetro que tiver para cima já resolve o nosso caso aqui. Então, eu vou criar 2 layers. O primeiro vai ser sacada 1. E o segundo vai ser sacada 2. Vou deixar o sacada 1 ativo. Sacada 1 vai ser as duas partezinhas ali que a gente tem externa. Então, posso fazer com a box direto, daqui a aqui, 20. Né? Confiro aqui que já vai dar certinho. 20. Mudo o layer. Eu tenho aqui, ó, desse lado também a mesma coisa. Então, antes de eu mudar o layer, eu já vou fazer para esse lado aqui também. Ó. 20 e 20. Agora sim, eu mudo o layer, sacada 2, e faço com 21. Aqui agora, ó, o 21 eu não consigo colocar o valor, né, de duas casas. Então eu vou lá e mudo 21. Nesse caso aqui, desse lado, mesma coisa. 21. Pronto. Aí ele fica assim. Só uma diferenciazinha aqui de altura. E não é nada que vá dar uma sombra muito forte. É claro que a gente tem que ter a sombra, tá? A gente tem que ter esses volumes no layout para não ficar aquela coisa chapada como se eu tivesse feito no Photoshop, por exemplo, né? Que fica mais só se eu criar a sombra lá. A gente tem que ter esse volume, né, no layout para não ficar muito sem sombra, muito feio, né? Acaba ficando feio, mas a gente não pode também ter um negócio super escuro, muito forte que esse lance, é até duro falar isso, mas esse lance de layout não existe uma regra porque depende do cliente. Eu tenho clientes que gostam do layout com a sombra mais forte, eu tenho clientes que gostam do negócio mais suave, tem cliente que gosta daquele piso que fica bem marcado, tem cliente que gosta. Então é muito difícil eu passar para vocês uma regra de como realmente fazer o layout. Eu sigo do jeito que eu estou fazendo aqui, mostrando para vocês. Porém, eu sei que tem alguns clientes que gostam de alguns detalhes diferentes. E aí eu vou mostrar isso na parte do módulo 3, o que a gente pode fazer na parte de luz, de textura, esse tipo de coisa. Mas o layout é um negócio muito pessoal. Tem gente que até hoje gosta do layout feito no Corel ou no Photoshop direto, né? Só colocando os móveizinhos lá, sei lá, aí vai de gosto. Mas eu costumo vender o layout dessa maneira, né? Que está aqui. Ele em 3D mesmo, com mais detalhes, mais sombra, um pouquinho mais... Eu acho muito mais bonito e atrativo, né, do que aquele layout seco que a gente vê de vez em quando por aí. Mas uma regra mesmo assim é muito difícil, porque o layout depende muito do gosto do cliente. A construtora, por exemplo, às vezes que contrata, ela quer seguir o mesmo padrão, né, que ela já apresenta os layouts. Então, sempre é bom vocês, quando pegarem um layout para fazer, pedir ou para o escritório, ou para a construtora que vocês estiverem fazendo, pede uma referência do layout. Né, algum layout, o último, por exemplo, pede assim, me manda o último layout que foi feito, para vocês analisarem e verem, né, mais ou menos como é o padrão deles. Porque não adianta que, só se tipo, for um negócio muito mal feito, o que eles vendem, e aí vocês apresentam um layout muito bonito, né, muito superior ao que eles já apresentam, aí não tem problema, com certeza vai manter o que vocês fizeram. Então vamos lá. Agora vamos fazer o piso. Fazer o piso, vamos congelar esse negócio, vou esconder isso aqui. Tá. Piso a gente pode fazer ou tudo, né, quando não tiver a soleira, ou a gente pode fazer separado. Como eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer separado. Por quê? Se eu tiver que mexer
Por exemplo, eu coloco a textura do piso. Vamos ver se aqui tem algum erro desse. E eu quero começar, por exemplo, o piso do banheiro, ó, certinho, né? Ou o piso do quarto eu quero começar certo, alguma coisa do tipo. Se o piso passa direto, não tem jeito, né? A gente tem que colocar tudo. Mas em banheiro, eu separo para a gente poder começar o piso, né? Fazer a paginação um pouquinho melhor, né? Mas quando passa inteirão assim, aí a gente faz tudo do mesmo jeito mesmo. Tudo, né, diretão. Quando eu não sei, por exemplo, uma coisa que é importante, ó. Vamos supor que aqui, nesse caso, a sala fosse um piso, não tivesse, eu já vi isso, né? É esquisito, mas eu já vi. Aqui é um piso, no quarto é outro, por exemplo, de madeira, né? Só que não tem a soleira no desenho e eu não vou saber o que que é. Então, se vocês não souberem qual piso vai ser utilizado, é melhor vocês fazerem separado, porque para separar depois, às vezes, acaba enchendo o saco, né? Aqui, por exemplo, nesse banheiro, eu não sei se tinha soleira aqui, deixa eu ver. Tem. Faltou só copiar uma soleira para ele aqui. Então, deixa eu pegar a soleira desse banheiro e copiar para cá. Então, aqui no caso, eu vou fazer, como eu sei que aqui, né, eu já estou assim, falando para vocês que é tudo o mesmo piso, né? Só no banheiro, talvez que a gente mudasse alguma coisa. Então, eu vou fazer essa parte das salas, dos quartos aqui, de uma vez só, para não ter que ficar separando, tá? Então, eu vou criar um layer aqui, piso 1. Vou deixar esse daqui como piso 1, que vai ser o mesmo da sacada, e o do banheiro vai ser o piso 2. Então, vou criar com a line, mesmo esquema, né? E vou contornando. Esse lance do piso é importante vocês, né? Se não tiver especificado alguma coisa do tipo assim, pergunta antes de fazer para o cliente se é o mesmo piso, se tem alguma diferença, para vocês não perderem trabalho. O lance do 3D, a gente perde, às vezes, muito tempo, muita correção por falta de informação, né, quando mandam o projeto. Hoje em dia, antigamente, eles mandavam, né, um bom tempo atrás, assim, eu recebia os projetos para fazer a parte de maquete no executivo, eles mandavam o projeto executivo. Hoje em dia já está, eles estão mandando às vezes no estudo, né? Está começando o projeto e eles já estão querendo a maquete já. Então é bom vocês, né? Quanto mais informações a gente tiver, melhor, né? Então, ó, vou dar o extrude, mesmo esquema, menos 0,02. Então está criado aqui a primeira parte dos pisos. Na sacada, eu posso fazer até com uma box direta, né? Dessa parte até aqui, menos 0,02, que seria, no caso, o mesmo piso. E aí fica faltando os dois banheiros, né? E aqui vai ser uma laje, no caso, né? Ao invés de piso, porque não é sacada. Então, posso pegar aqui e criar o piso 2. Que, no caso, seriam os pisos do banheiro. Mesmo esquema, faço aqui com a line. Aqui. Já posso dar o extrude já direto aqui, menos 0,02. E crio nessa outra parte mesmo esquema. Faço a line e dou o extrude negativo. Pronto. Tá feito. Nessa parte, então, a gente vai criar um layer novo. Vamos colocar aqui como laje técnica. E a gente pode fazer a box
igual a gente fez na outra sacada. 1 menos 0,02. Pronto. Vou voltar tudo. Beleza. O que mais que a gente pode fazer? Bom, a gente pode fazer essa muretinha. A gente pode fazer a parte do tampo aqui da pia. Esse balcão. A mesa a gente pode fazer. O box do banheiro. Os armários, os criadinhos. E esse rack aqui. Então vamos começar mureta. Vamos já criar os layers aqui do que a gente vai precisar. Que já fica mais fácil depois para a gente não esquecer. Então, mureta. Que vai ser essa muretinha de divisão aqui entre a cozinha e a área de serviço. Na pia, vamos pôr bancada, né? Bancada, cozinha, que é a parte da bancada aqui. Depois a gente tem, vou colocar esse daqui, ó, como bancada 2. Bancada 2. Depois, a mesa de jantar provavelmente seria tipo uma madeira, isso daqui, e um vidro aqui, ou duas cores, sei lá. Então eu vou colocar a mesa jantar 1, como eu ainda não sei o que é, então eu separo. Toda vez que eu não sei, eu ponho 1 e 2. 1, 2, 3, e assim por diante. Aí eu vou ter o box do banheiro. Vou ter o rack da TV. Vou ter o guarda-roupa, né? Por armário. Opa. Aí que ele não tá pegando. Foi pra cá. Armário. O que mais? O criado, né? Criado. Muito bem. Então vamos lá. Primeiro que a gente vai fazer é a mureta. Então deixa a mureta ativa. A muretinha aqui, ó, a gente não precisa deixar muito alto também, mas também não muito baixinho. O 20, no caso, seria legal porque não daria muita sombra. Só que como a gente vai ter depois o tanque vai estar mais alto do que esses 20, né? Só se a gente achatar ele bastante para ficar baixinho. Então, no caso de muretas que vocês tiverem, vocês podem usar 40. 40 já é um valor legal, né, para esse tipo de objeto. Então, tudo que tiver muretinha, essas coisas aqui dentro, pode usar 40 que fica bacana. Questão de acabamento, a gente veria depois o que vai nela, né? Porque eu também não tenho essa referência aqui. Joia. Então, a muretinha está feita. Vamos fazer na sequência que já está aqui, ó. Vamos pegar aqui o armário. Vamos deixar ele ativo. Depois a gente vai ver o cabide aqui também, né? Como que faz. Então, ó, o armário, do tamanho que tá, eu deixo ele 10 centímetros abaixo da parede. Então, dependendo, se vocês fizerem a parede com 70 mesmo, vocês vão deixar os armários aqui com 60. Depois ainda tem o cabide, pode deixar com 60 que tá bacana. Então, vamos ver. Ficaria isso aqui. São esses 3 só, né? Só. Seguindo, bancada 2. Bancada 2, então, é essa bancadinha que a gente tem aqui na cozinha. Vocês podem só fazer, tipo, a box aqui, por exemplo, do tamanho dela,
E aí, o que que eu faço? Aqui nas alturas tem isso aqui que eu falo, a mesa de cozinha e jantar. Eu não faço ela inteirona, porque às vezes se ela for de vidro, por exemplo, e eu for enfiar uma cadeira por baixo, alguma coisa, eu não gosto de ficar enfiando a cadeira entrando dentro, né? Eu prefiro fazer, tipo, então ela com 2 centímetros e a altura do piso. Eu movo ela na altura. O que que seria isso? Ó? Então ela está aqui, ó, eu vou colocar a altura dela, 0,02. E aí eu ligo aqui, né, o meu offset aqui. E em Z eu movo ela 0,4. Então ela fica, deixa eu mudar a cor aqui. Ela fica como se fosse a bancada mesmo, né, mais alta. Sempre essas coisas eu acabo movendo 0,4. Bancada da cozinha também, esse tipo de coisa, eu sempre vou nessa medida. Por exemplo, aqui, ó, a bancada da cozinha. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer naquele mesmo esquema de fazer, por exemplo, primeiro, né, a gente faz o retângulo daqui, desligo o Start New Shape e faço esse outro. Aí esse outro aqui eu vou mudar, né, ajustar a altura, igual a gente fez na aula da área de lazer. E uso o Corner Radius aqui para ele ficar. Depois detalhes, como espelho, esse tipo de coisa, a gente já viu como faz? Aqui eu estou seguindo o desenho do jeito que está, né? Então, como está sem, por enquanto eu vou deixar sem. Depois, conforme a gente for avançando, a gente vai colocando mais detalhes também. O Extrude, a mesma coisa. 0,02 e eu movo 0,4 na altura. A parte da pia a gente vai ver depois, né? Porque eu uso uma textura, ao invés de modelar a pia, eu uso uma textura que dá o efeito, né? Como se fosse a pia bonitinho. Isso daqui é uma foto que eu faço um plane por baixo e aplico essa foto. Então fica aparecendo, fica bem melhor, né, do que se eu modelar ela aqui no caso. Continuando, box banheiro. Box do banheiro é o mesmo esquema da sacada. Se eu faço aqui o box muito alto, eu vou ter uma sombra muito grande aqui. Apesar da gente usar um material depois que vai ficar um pouquinho transparente. Mas mesmo assim, eu faço ele com 0,2. Então essa box 0,2 e essa 0,2. Tem mais uma aqui. Então, vírgula. Não, esquece. 0,2. E a outra 0,2. Então fica assim. Olha, vamos lá. Caixilho já foi criado. Esses criadinhos aqui que a gente tem, né, entre as camas, esse a gente pode fazer ele inteiro. Então a gente pode usar o 0,4 aqui. Para ele ficar só a caixinha. Esse não tem problema de fazer inteiro. Só coisas que eu não uso assim para fazer inteirão assim com a box, são coisas que eu vou ter alguma coisa entrando por baixo. Só. No restante vocês podem utilizar a box assim direto mesmo, né? Não tem problema. Criado, tem esse e esse, só. Laje técnica a gente já fez. Mesa de jantar 1. A mesa de jantar 1 vai ser essa borda que a gente tem aqui. Posso fazer com a line, né? Mais fácil até aqui. Esse tipo de coisa assim, vocês estão observando que a line é muito usada, né? Para fazer a base. Depois, quando a gente tem que arrumar alguma coisa, às vezes a gente converte para poly, né? Para fazer alguma correção. Mesmo esquema, dou o extrude de 0,02.
Vou fazer a outra parte primeiro, antes de mover isso daí para cima. Então, layer, mesa de jantar 2. Aqui eu posso fazer direto com o box. Vírgula 02. E aí eu posso pegar os dois. E aí eu posso mover na parte de baixo aqui do balcão. Ó. Pode ser no olho. Isso daqui tá, não precisa tá perfeito, mas eu deixo um dentinho ali entre os dois. Só para dar uma leve sombrinha, né? Porque ele geralmente assim, o balcão estaria realmente mais alto. Então para dar uma sombrinha de leve, eu não deixo ele tão para baixo assim, por causa das cadeiras depois. Então deixa só pertinho ali que tá legal. Continuando, mureta já foi, parede, piso, planta, porta, o rack da TV. Aqui a gente pode fazer a box direto também, igual ao criado, com 40. Aqui a gente só vai colocar, às vezes, a TV, alguma decoraçãozinha e tal. Pode seguir direto. Voltando. Sacada, soleira, vidro. Tá tudo aí. Essa parte, então, ó, dos cabides. Como que eu vou fazer isso daí? Vamos esconder isso aqui. Basicamente, ó, já está pronto, né, a modelagem do layout. O resto aqui seria colocar as bibliotecas, né? Mas o cabide aqui, no caso, ó, é um negócio bem no olho mesmo, bem... Vamos criar um layer aqui, ó, cabides. É simplesmente, ó, box, né? Uma box inteirona e as outras aqui. Então, é uma box. A altura dela, vocês podem deixar 0,02. E aí a gente faz uma outra aqui, mais fininha, né, no caso. A altura dessa, 0,015. Então, ó, a maior, um pouquinho mais grossa, pode ser no olho mesmo, não precisa colocar a medida exata. Só a altura dela, ó, 0,02. E a menorzinha, 0,015. E um pouco mais fina. Aí eu copio, por exemplo, aí rodo. Copio mais um desse. Copio um desse, rodo para cá. Pronto. E aí eu posso pegar e copiar para montar o restante. Ó. Dou uma centralizada aqui, né, nessa parte. Pronto. Aí isso daqui a gente vai mover aqui em cima. Pode ser no olho, tá? Não vai deixar ele fora, porque senão ele pode dar uma sombra por baixo. Você pode mover no olho e colocar por cima da linha. É isso aqui. Depois de feito um, aí vocês podem pegar, copiar para o outro. Vai pegar só o maior, converter para poly e puxar os vértices dele até aqui embaixo. Sempre deixa um espacinho, tá? Não chega até encostar na parede. E aí o mesmo esquema. Pode pegar, continuar as cópias. Aqui. Mais um. Pronto. Já vai estar na altura certa, né? Pego ele de novo. Copio lá pro outro. Aqui acho que já vai dar. Já. Pronto. Vou tirar o realistic. Então fica o desenho dos cabides inteiro aqui. Pronto. Deixa eu voltar tudo aqui. Joia. Então
Então, ó, o que ficou faltando aqui? Ficou faltando a geladeira, o fogão, aí aqui a pia, né, no caso, a torneira, as banquetas, as cadeirinhas, chuveiro, a parte do banheiro, da área de serviço, só. O restante a gente modelou. Então, é isso daí que vocês vão modelar no layout, tá? Tudo que for de mesa, de criado, essas coisas retas, tal, que não for, não tem necessidade de usar a biblioteca nisso daí, né? O objeto pronto. A gente pode fazer direto, né, no caso aqui. Uma coisa que vocês podem fazer depois, ó, é muito importante a gente ter a referência de onde vão ficar os móveis, né, para a gente não se perder depois. Mas, essa parte de linhas do CAD, quando a gente traz para o Max, elas acabam pesando um pouquinho aqui na viewport de vocês. Então, depois que tiver feito tudo isso, é legal, né? Vocês podem até pegar, ó, e apagar o que foi modelado, no caso, né? Pega pela spline, e aí vocês vão deixar, não precisa ser aquela perfeição, né? Mas vocês vão deixar só o que não foi modelado, no caso, que é o que a gente vai usar depois a parte de móveis, né? Para que isso? Para você já diminuir um pouquinho o peso aqui na viewport. Ao invés de deixar tudo, né, aqui aparecendo, a gente vai ficar só com os móveis que a gente vai utilizar a biblioteca, alguma coisa do tipo. Assim a gente já vai diminuindo. Influencia também, né, para quem já mexe com o render tudo, essas lines aqui elas influenciam um pouquinho também na velocidade do render. Muito pouco, mas influencia. Então o ideal é a gente apagar tudo, né, deixar só, até por uma questão de visualização, né? Acaba ficando muita coisa aqui, fica ruim para vocês enxergarem certinho o que é para fazer depois. Se a gente já tiver dado uma organizada aqui e ficar só com o que realmente a gente vai usar, esse negócio aqui é um outro armáriozinho, vou deixar ele aqui para fazer com a box. Quanto mais leve vocês puderem deixar, né, a tela de vocês aí para trabalho, melhor, né, para não ficar pesando as coisas à toa. Então, isso daqui seria o que a gente vai usar de biblioteca, ó, né? Fora elementos de decoração, né? Se quiser colocar os pratos aqui na mesa, se quiser colocar alguma coisa aqui na bancadinha da cozinha, quiser colocar... Depois tem a televisão, algumas coisas aqui no rack, o abajur, que é esse círculozinho, quiser colocar tapetinho no banheiro. A gente vai ver várias maneiras de incrementar o layout, né, lá no módulo 3, quando a gente começar a fazer mesmo, né, as imagens já. Então aí a gente vai ver várias maneiras de incrementar o layout, né, assim como as outras imagens. Só esse armáriozinho aqui, ó, deixa eu voltar pro layer, pode ser o armário mesmo. Nessa parte, altura 40. Pronto. Então é isso, ó, modelado, layout, né? Layout é uma coisa que não precisa colocar muito detalhe na modelagem, tá? Não precisa chanfrar canto, não precisa de nada disso. A gente pode fazer dessa maneira mesmo, que é uma maneira super simples, né? Sem muito detalhe. E aí depois as bibliotecas vão fazer o trabalho de dar aquela visualização mais legal, né? O uso da textura também, tudo. Então fechou. É isso aí o layout. Bom, essa foi nossa última aula, assim, vamos dizer, dessa segunda sequência, né, do 3D Max. Primeira sequência foram as aulas teóricas. Agora, essa segunda parte, a gente fez, né, várias modelagens, várias coisas, desde móveis, layout, residência, internas, tudo. E agora a gente vai começar, a partir da próxima aula, a terceira etapa. Então, eu espero que vocês tenham entendido, né, o raciocínio aí, a maneira de como fazer o layout. E agora vamos estudar bastante, treinar bastante as modelagens, fazer o que vocês quiserem fazer a mais do que eu dou na aula e mandar para eu dar uma olhada.
Vai ser um prazer para mim poder ajudar vocês. Obrigado, então. Até a próxima aula. Tchau.